todos os filmes são uma mentira, né? Porque, realmente, se eu for pensar assim, a gente tem um certo padrão. Acontece alguma coisa, algum evento de proporções catastróficas, seja ele de natureza sobrenatural, natural, o que seja. Mas tem sempre uns certos clichês. Acaba a comunicação primeiro, pra pessoa não saber o que tá acontecendo, pra deixar ela aquém do que tá acontecendo no mundo. Aí depois a sociedade começa a falir. Mas geralmente é tipo do dia pra noite. No dia seguinte você pode ir no McDonald's que tá tudo, não tem mais ninguém, né? Não tem mais pessoas, né? E a gente tá aqui pra desmistificar um pouco isso, porque quando o apocalipse chegar, e ele há de chegar, afinal de contas estamos em 2019, data limite? Data limite. Saibam mais. Inevitável. Quantas datas limite já não tivemos, não é mas mesmo? essa aqui É a limite. Quantas vezes o mundo já não acabou, né? Porque Pois acabou é. mesmo e a gente tá aqui ainda. A Eu gente já falei. é só desencarnado, cara. A gente Baratas. Não, É. nós somos baratas. Eu já falei várias vezes que a gente tá no pós-mundo, cara. 2012 realmente acabou e a gente tá, tipo, na ressaca do mundo, assim. É o que restou. No epílogo, né? Tipo, a festa acabando. exato. Epílogo. Como é o cara que tocou. Tá O DJ desligando colocou o som. Djavan já. Tá todo mundo expulsando a galera, né? Não, mas é justamente isso, né? E muitas vezes tem as regrinhas que o pessoal cria, né? Que ninguém segue nos filmes, né? Quem são os grupinhos? É, tipo, as pessoas fazem de maneira mais burra possível como sobreviver. Eu já tenho pra mim que eu não vou sobreviver mesmo. Você sobreviveria, Ira, no apocalipse? Eu sim, eu acho que sim. E deixaria todos vocês pra trás. E assim, galgando, entendeu? Foi um, foi outro. Muito obrigado, né, por tudo, valeu. Antes você do que eu. Survival, Adeus. gente. Bem, a gente vai falar bastante sobre como evitar o apocalipse. É impossível, porque ele há de acontecer. Amém. É, todos esperamos. Mas você pode tentar aprender alguma coisa de como se sair bem nele ou não. Logo depois dos recadinhos a gente já volta. Hashtag vem meteoro. Não há nada de errado com seu áudio. Adentramos agora através dos seus sentidos. Estamos preparando você para o que vai acontecer nos próximos minutos. Além do que conhece por tempo e espaço, o contato com algo além. Não conte para ninguém e nunca olhe para trás, pois este é Mundo Freak Confidencial. Chegamos agora à noite, recadinhos do Mundo Freak Confidencial. Primeiramente, agradecer a você que tá todo momento compartilhando, retweetando, comentando e deixando a sua curtida dos nossos tweets, nos nossos posts e também na nossa página www.mundofreak.com.br. Muito obrigado pela sua participação. Muito obrigado a você que também é apoiador. E caso você queira que esse podcast, projeto, vá para frente, você pode ir lá no apoia.se/confidencial ou procurar a gente, Mundo Freak, pelo PicPay e passar a apoiar de maneira recorrente ao nosso projeto. Cara, de verdade, agradecer demais a toda essa benevolência, a toda essa gentileza que vocês fazem. Com o mínimo de R$5, você tem acesso aos nossos grupos secretos, vai receber aí notícias das nossas gravações, assisti-las, acompanhar a pauta quando tiver, que a gente sempre deixa na descrição da gravação no YouTube. Enquanto você está acompanhando ao vivo, você pode ir acompanhando a pauta, deixar comentários e por aí vai. E além, é claro, de saber das notícias antes de todo mundo. Então, confere lá as nossas metas, nossas recompensas. E lembrando a todos, se você curtiu bastante nossos projetos além Mundo Freak Confidencial, como por exemplo o Magicando, o Criptologia, o Popularium e, obviamente, esses especiais que a gente faz, como o Bode em Pé, que ficou do balacobaco, a galera curtiu bastante. Também só conseguimos fazer graças ao apoio de vocês. Muito obrigado. E o recadinho dessa noite vai ser bem rapidinho, porque eu tenho apenas uma notícia para dar e eu vou fazer bastante mistério, mas anotem na agenda. Dia 10 de agosto é um sábado. Coloca assim: reservado meu corpo nu para Mundo Freak. Aqui na cidade de São Paulo vai rolar uma parada que em breve falaremos com mais detalhes, mas vai ser a maior coisa, acho que eu
posso falar desse jeito, que o Mundo Freak vai fazer e vai precisar desse seu corpício aí para... Enfim, cara, de verdade, é algo que eu e a Ira estamos bolando já tem bastante tempo. E, cara, a gente tá dando sangue, suor e lágrimas pra fazer isso acontecer. Rapaz, vai dar certo. Então anota na agenda que vai ser do balacobaco. Então é isso. Recadinho dessa noite foi bem curtinho. Muito obrigado. Bora lá pro episódio que ficou informativo e um pouco assustador em seu final. Vamos, o que será que aconteceu com a gente? Longos dias e belas noites, queridos ouvintes. Está começando mais um Mundo Freak Confidencial. Eu sou o André Fernandes e hoje você vai descobrir como evitar o apocalipse. Na verdade, você não vai evitar ele, né? Você vai tentar, enfim, lidar com o que você tem. Ou então você vai descobrir o que não fazer no momento de maior necessidade da sua vida. Para me ajudar, temos aqui ele, nosso queridíssimo cético, Luca Malanucci. Olá, ouvintes. Hoje eu vou te dar muita pilha errada pra você virar um especialista no apocalipse. Olha aí. E temos aqui ele também, nosso queridíssimo Marcos Keller. A pergunta que você tem que fazer é: se o apocalipse acontecer, você quer sobreviver? Olha só. Eu já tomei minha escolha. Essa é a pergunta. Eu escolhi esperar o apocalipse. Porque a gente sempre acha. Tem razão. Porque a gente sempre acha, fala assim, não, vai acontecer o apocalipse zumbi e eu vou ser o... Qual que é o nome do... O Daryl. Não, cara, você é aquele primeiro zumbi esfolado Já no chão. Já sabe usar uma besta, já sabe atirar O cara não sabe nem armar a besta. Você é aquele primeiro zumbi esfolado no chão, só com a parte de cima. E temos ela aqui também, nossa queridíssima Zuliana Pozolacqua. Vocês sabem que eu tenho carta, mas eu não dirijo há mais de 10 anos. Então, a minha resolução para o apocalipse é voltar a dirigir, porque é impressionante, é batata. Tem apocalipse, tem gasolina de graça infinita. Pra sempre. Então, eu vou aprender a dirigir de novo pra poder ser útil pra vocês sendo a motorista do rolê. Depende do apocalipse. Inclusive, vamos citar um apocalipse aí que não tem isso aí, não. É, mas a maioria dos seriados é assim, né? A gasolina nunca fica ruim, o motor nunca falha. A gente vai aqui desmistificar todas essas séries, todos esses filmes. Tá. É tudo uma mentira. Estão vendendo uma mentira pra você. Uhum. E, por último, na nossa bancada, ela, nossa queridíssima Ira Croft. Olá, meus queridos. Bem, eu já deixo avisado que eu não carrego peso morto. Se for atrapalhar pra mim... Mas carrega o Andrei. Fica pra todos trás. nós, amigo, pra todos nós. Aquelas regras do apocalipse zumbi, né? Deixa o gordinho na frente, né? Você não tem que ser o mais rápido, você só não pode ser o último. Só não seja o Não gordinho. tem essa. E nada de engravidar no meio do rolê, não. Mas a gente tá sobrevivendo, meu. Vai ficar pra trás também. Mas nem pra fabricar comida? Não. Olha Pra comida pra quem? O zumbi, lógico. Snowpiercer era um filme de apocalipse nessa pegada, né? Nossa, muito bom esse filme, aliás. Adoro. Uma das paradas que a gente podia desbancar logo de cara é o da comunicação. Porque a comunicação hoje em dia, ela é feita pra resistir catástrofe. Ela é feita pra isso. Eu fiquei pensando nisso de várias vezes, assim, porque a galera... Não vai ter como e tal. Cara, você tem até formas de comunicações mais curtas. Tem mensageiros que utilizam do Bluetooth pra conversar um com o outro. Sim. Então, a impressão que eu tenho é que a comunicação não vai cair tão cedo, o que é parte do problema. Sim, porque, assim, vai parecer tipo uma comunicação fantasma, assim. Imagina, por exemplo, o mundo não funcionando, seja qual for o motivo. Mas os canais de TV, só com a programação até onde os caras já se programaram e de repente nada. Então você vai ter mais uns 2 dias de VT rodando na TV, pelo menos. Alguns canais mais, uns menos. E depois disso vai ficar, tipo, em branco. Então eles vão aos poucos morrendo. A internet levaria quanto tempo pra cair? Eu acho que no Brasil ela cai em 1 mês ou menos. Mas se for um país já preparado para um ataque nuclear, como é os Estados Unidos, ou uma invasão em massa, que eles têm sistema de defesa, a internet nos Estados Unidos pode durar 6 meses a 1 ano, durante um ataque soviético, por exemplo, lá dentro. Você sabe que a União Soviética caiu, né? Então, É o que eles querem que você pense. Por que eu falei ataque soviético? Porque esse sistema de defesa da comunicação deles foi implementado na Guerra Fria. E até hoje eles vão dando manutenção conforme a gente vai inventando tecnologia nova. Poxa, mas então a minha parte preferida dos filmes de catástrofe não vai ter, que é quando a pessoa tá em casa e ela liga o noticiário e o cara tá dando noticiário assim, tipo, gente, Acabou. Isso, acabou. E tipo, começa a invadir o noticiário boa sorte dele. a todos e que Deus abençoe a todos nós. Tipo, é sempre assim, né? Começa a invadir o noticiário
anúncio dele, né? A galera lá dentro. Começa a mentira porque, assim, toda vez no filme, quando a pessoa liga o rádio, ela sempre recebe a mensagem que ela precisa receber no primeiro momento. Exato. Tu liga o rádio, bicho, tá passando o Michel Teló. Aí, de repente, entra mande recadinhos pra rádio. E agora, vamos comentar. E, tipo, ou então, tipo, sei lá, quando o Boechat sofreu um acidente, né? Tipo, todo mundo foi ligar na rádio. E, tipo, cada hora que você ligasse lá, tava falando, tipo, às vezes você não entendia nada dependendo do contexto. A rádio vai ser interessante porque tem muita coisa que eles deixam pré-programada já pronta pra sair em certo horário e muita coisa que os caras vão fazendo ao vivo. Tem uma parada de invasão de sinal de rádio muito simples, então pode ser que ele continue por mais tempo através de rádios piratas também, né? Mas seria da hora ver, assim, nos primeiros 2 dias, se você vai ver, tipo, programação normal e de repente um buraco de 1 hora, que ali seria o programa ao vivo, que não vai ter nada. Sim. Aí volta a programação normal, Michel Teló, papapá, rádio, notícia que os caras já gravaram ontem, e de repente, pum, buraco de novo. Até porque a rádio a gente tem o exército que vai utilizar, a polícia militar que vai utilizar, todos esses outros órgãos que também vão manter para que se vá reutilizando até acabar de vez. Sim. E a comunicação por satélite vai ser uma das últimas que vai cair. O satélite, ele precisa de manutenção de órbita o tempo todo, mas ele se mantém uma órbita semi-instável por muito tempo. A instabilidade da órbita vai aumentando exponencialmente. Então ela começa bem bem devagarinho, aí chega uma hora que, pum, ele fica incorrigível e cai mesmo. Mas por uns 6 meses a gente vai ter comunicação em satélite também. Então vai ser um mundo que, assim, ninguém vai saber qual que é o ponto de referência, da onde você tem que buscar a informação, porque não vai ter TV, não vai ter rádio, mas essas tecnologias ainda vão estar lá. Então, uma das primeiras guerras que a gente vai ter é o controle da comunicação. Quem vai restabelecer a comunicação com o mundo e o que esse filho da puta vai falar? Quem é isso, né? Mas aí, ó, eu vou te fazer uma pergunta. Você falou assim, poxa, a gente não vai ter mais base porque a gente precisa do telejornal, a gente precisa... Mas hoje, do jeito que a comunicação vai, como a gente consegue saber das notícias, que pouca gente acompanha jornal, por exemplo, você não acha que isso aí também vai levar uma guerra muito individual? Assim, quem é que traz informação primeiro? Eu sou o melhor? Exato. Imagina apocalipse no Twitter. A galera toda comentando, o mundo tá acabando, o mundo tá acabando. Tipo, todo mundo no Twitter comentando sobre isso. Vai ser isso, vai ser hashtag trending topics, o mundo acabando. O mundo está acabando. Quem quer transar? A gente vai ter check-ins no Facebook agora que eles colocam, né? Eu sobrevivi, as pessoas... Mas, por exemplo, lembra quando teve tiroteio em Maceió? Que colou no Twitter, a galera começou a postar vídeo, postar notícia, todo mundo fazendo relato. A cobertura ao vivo acontecia no Twitter. No Twitter, não. Hoje em dia eu utilizo o Twitter mesmo pra principal cobertura. E tem um detalhe que você me lembrou. Tem aquele filme, aquela obra cinematográfica de incrível valor, chamado Terminator 3. Que na cena final, tipo, chegaram sem querer naquele pico qualquer coisa, pico cristal, acho que é o nome do lugar que eles estão. Chegaram meio que sem querer. Eles estão chegando agora no pico de cristal. A pica de cristal. Pica de cristal que me faz sonhar. Da minha estrela no meu cu brilhar. Não, continua. Desculpa, gente. Ao vivo é assim. Perguntaram aqui, nossa, esse é o Keller? Sim, esse é o Keller. Eu tô... Não, agora o cabelo tá preso. Hoje eu estou Good Hair Day. Eu tava falando, nossa, meu cabelo tá uma graça. Ele acordou todo momento Palmolive e parou na frente do espelho na minha casa e falou, nossa, olha como hoje tá legal, cara. É raro isso acontecer. O segredo é não dormir e beber. O Terminator 3, né? Ele tem uma cena no Pico Cristal que eles chegam lá sem querer, que o robô dá uma enganada neles, né? O T-101 dá uma enganada neles e tal. E aí... Como que o John Connor, que é um bosta no terceiro filme... O John Connor só era legal, cara, no segundo filme que ele é um molequinho porra louca. Porque no primeiro ele não aparece e no terceiro ele é um cuzão. É um bostão. É um bostão. E aí, como que ele vira o foda? Ele tá no Pico Cristal na hora que o governo cai. Aí ele foi o cara que faz a transmissão. Ele é o cara aqui é John Connor de tal lugar. John Connor! E ele é o centrado. O nome dele virou a lenda pra sempre. Onde ele ia, nossa, esse é o John Connor. Vamos... Tava lá na hora. Então vai ter um cuzão que tenha o controle da informação. Novo Messias. Pode ser, tipo, a referência que vai ter. Um Messias melhor do que temos agora, não é mesmo? Nossa. Mas me fala um Messias bom, rapaz. Não, sim, mas é muito Qualquer coisa é melhor do que a gente tem agora no Brasil, amigo. Mas é muito interessante porque aí a gente tem um outro ponto, que é o seguinte. Vocês estão falando de comunicação, que é realmente um termo muito relevante. Mas a gente tá levando em conta que o mundo acai assim. É um desastre, seja ecológico, enfim, de qualquer natureza, tão inacreditavelmente, tipo, sei lá, um meteoro tá chegando. Que... Aí eu passo a questionar. E se o fim do mundo for, na verdade, um processo lento? Que às vezes o fim do mundo... por exemplo, a gente pode estar
sofrendo o fim do mundo, que vai durar 10 anos, até a gente, os historiadores de fim do mundo, pós-humanidade, chegar e falar, não, vamos nomear esse momento de fim do mundo. As baratas, né? Estamos no pós-fim do mundo. Aí o pessoal começa a estudar os 10 anos passados que sofreu isso tudo. Uma possibilidade dessa é de uma doença como é, por exemplo, a peste bubônica. Mas uma doença nova, que a gente não tenha medicamento, não tenha como se pessoas, assim, hipoteticamente, parassem de tomar vacina. Tipo super bacana. Você tem a tecnologia pra se defender, mas por que deixar de usar, né? Mas imagine uma peste nova, assim, uma superbactéria, alguma coisa. Vamos chamar ela de alguma coisa? Vamos. Como a gente vai chamar? Vamos chamar ela de... O que acaba com o ser humano hoje em dia? Vamos chamar de boleta. Boleta. Nossa. Boleta. Bactoboleta. Bactoboleta. O nome da nossa doença. Lactoboletas Kaiser-Xerox. O que a bactoboleta vai fazer? Imagina que a bactoboleta, ela te causa tipo uma náusea, uma febre, assim, e você acha que é tipo coisa pouca e parece muito com gripe normal. E ela seja absolutamente contagiosa no começo. Isso. Ela é muito contagiosa, dá pouca brecha pra você entender que é uma coisa séria no começo, parece uma coisa normal. E depois de 1-2 meses, letal. ela, pum, mata você. Ou seja, não pode ter uma fatalidade muito rápida, né? Porque senão ela não se espalha, né? Exato. Deixa eu falar, eu trabalhei ano passado num projeto, num edital de cinema. Eu trabalhei como divulgação, então eu fui contratada como fornecedora pra eles. E o projeto era um filme se acontecesse um apocalipse zumbi aqui no Brasil, como seria conforme as nossas características e conforme seria cientificamente. E aí o projeto se chama Atrofia, o filme é Atrofia, porque a base científica nós não vamos virar zumbis, mas vai chegar uma hora que nós vamos começar a perder os nossos sentidos, perder a visão, sabe, a audição, até perder, tipo, o paladar e o tato. E aí, por isso que a pessoa vai atrofiando, ela vai ficando assim, ó. Então, por isso que ela parece um zumbi, parece um monstro. Aí a pessoa, ela começa a ficar atrofiada, porque ela tá perdendo esses sentidos. Aí ela vai ficando feia, esquisita, aí por isso que ela parece um zumbi. E depois que ela perdeu esses sentidos, o cérebro também começa a perder a razão, né? Tá faltando alguma coisa. E aí começa a ficar maluco. E eles fizeram um trabalho primeiro com médicos pra ver essa possibilidade. Pode haver isso, não é uma teoria, porque não foi uma hipótese aplicada, mas tipo, há possibilidade disso acontecer. E aí ele fez o filme lá no Nordeste, pra ficar aquela coisa bem, sabe, de ambiente. Qual que é o nome disso? Atrofia. Ainda não está aberto ao público, porque ainda está em edital, sabe? Ainda está rolando. Mão. Mas a proposta é boa, né? É sensacional. Podia sim. Olha, eu acho que talvez vocês estejam indo um pouquinho demais, longe demais, e aí eu digo pra vocês que vocês não precisam pensar nem na boletobactéria. Hoje, se você for pensar, tudo que tá na moda é vintage, não é? A tua tia tinha uns vasos de macramê pendurado, agora você tem de novo. Você botou samambaia dentro da sua casa, você usa as coisinhas iguaizinhas. Os anos 90 voltaram, né? Dos anos 70. Então, assim, as pessoas vão morrer de doenças vintage também. Pólio, que para né? Caralho, volta pólio. tudo. Epidemia de sarampo, mata todo mundo. Coisas que a gente já tem vacina. Pronto, começou o apocalipse, velho. Um dos primeiros problemas vai ser esse, acesso à vacina. Porque quando isso cai na mídia grande, na mídia geral, cai de um jeito que todo mundo vai morrer. Aí todo mundo fica doido pra atacar os postos de vacina, vai fazer aquela filona, vai ter quebra-quebra, vai ter... Pânico. Criando melhores momentos pra contágio. Se o Momo criou pânico enorme na população de pais brasileiros... A gente viu aqui no nosso bairro, aqui onde eu e a Ju moramos, tem um posto de saúde. E ele é muito bom, muito famoso. Ele tem um grande atendimento. E aí, há 2 anos, quando teve o surto, foi de febre amarela, febre né? amarela. Que teve lá no Rio. Em Minas, o pessoal aqui em São Paulo saiu uma nota na TV. Não estava com foco alto aqui, mas, tipo, acabou em tudo. As pessoas estavam desesperadas e pareciam uns zumbis tentando entrar no posto. E a gente viu aqui. Os postos estavam lotados e tal. Mas isso também pode dialogar um pouco com essa questão da falência governamental, né? Sim. Porque o que acontece? Nesse caso da febre amarela, um dos problemas básicos que teve não foi exatamente por causa de um surto de febre amarela. Gestão. Foi por causa de um problema de gestão, não apenas pra cuidar disso, mas também comunicar a população. Porque ninguém tava sabendo e o jornal foi quer total. vender. É comunicação pública. Então a comunicação pública não foi efetiva. Em um momento em que não existe mais governo, no geral, você... Não tem mais ninguém organizando. Cara, a maior prova disso é qualquer enchente. Deu enchente aqui, deu enchente no Rio, deu qualquer tipo de enchentinha, você já... Deu enchente, cortou energia elétrica, acaba a lei. É nego subindo em calçada, com carro, é maluco estacionando em garagem dos outros, é cara entrando não sei aonde. O bagulho acaba a lei. Isso por um pequeno momento. Imagina se a pessoa se dá conta que realmente a suposta lei que já caiu. Cara, é doideira, velho. Eu acho que a gente tem 2 cenários muito diferentes. O primeiro é o cenário grande urbano, como é São Paulo, assim. Eu acho que aqui o primeiro momento é de caos. Da galera atacar
supermercado, atacar loja. Não há lugar atacar seguro, carro. né? Primeiro vão atacar concessionárias, lojas de eletrônicos, essas paradas que vão ser inúteis depois. Tipo, o que vale dinheiro naquela hora, eles vão catar. Por isso que eu considero, aí quando a gente vai fazer um paralelo com artes, né, cinema, tal, com essa fantasia, o ensaio sobre a cegueira, ele é muito próximo disso. Sim. O filme, eu acho ele excelente, ele é um ótimo trabalho, e ele é um bom resumo do livro, e no livro ele tem mais detalhes sobre isso, de pessoas que vão morrer até mesmo dentro do supermercado, sabe? Tipo, vão cair, vão quebrar, cair da escada, coisas simples, sabe? Não só de grandes coisas violentas. E em São Paulo, por exemplo, a gente teria um problema. Se acontecesse algo, morresse uma grande parte da população, cara, o que vai ter de doença se espalhando também não tá escrito. É que assim, ó, no caso do sistema urbano, o primeiro momento de causa ele passa em uma morte que não é demorada como a da doença, uma queda da sociedade abrupta, assim, caiu hoje e todo mundo no caos. Depois vem aquela calmaria depois da tempestade, que a galera vai se dar conta, ok, e agora o que eu faço? Eu preciso de comida, eu preciso de remédio, eu preciso me virar. E as pessoas começam a perceber que elas precisam muito de pessoa de confiança. Sim. Pessoas com habilidades e especialmente alguém que ela possa confiar, ficar perto de um grupo que você nunca possa deixar sua guarda baixar, mas em uma quantidade específica. A quantidade específica que eu acho que é melhor, assim, pra gente se virar numa situação dessa, 2 pessoas. Tem várias teorias sobre isso, mas eu gosto mais de 2 pessoas. Tanto é que tem grupos que se organizam, tipo, assim, na verdade são 20, mas eles fazem duplas e pequenas parcerias e eles são os gestores dessa, apesar de eles pertencerem a um grupo maior. Porque assim, uma pessoa, acontece o que a Ira falou, você quebrou sua perna, você se fudeu. E aí? Acabou. Você vai fazer o quê? Você caiu da escada. E aí? Não tem que te socorrer. Ninguém vai vir parar pra pegar você. Você não tem que ir pra quem ligar. Acabou. Não, mas aí o que a Ira falou é diferente. Se você é a dupla da Ira, se você quebrou a perna, você tá fudido também. A Ira te dá um abraço, dá um tiro na sua nuca. Eu não vou levar quebrado comigo, gente. De novo, é sobrevivência. Faça uma dupla, mas não faça com a Ira. 3. Não, eu sou um ótimo time. Eu ajudo muito bem. Eu mantenho todo mundo forte. Mas quebrou, já era. A Ira, se você tá no cantinho chorando assim, ai, o apocalipse zumbi, ela, pá, acorda! Levanta! É assim, eu isso que eu imagino a Ira, entendeu? No momento que você se desesperar, ela vai falar assim, para de chorar. Para de chorar, agora eu choro. É bom ter uma pessoa Você assim, precisa ir em tal lugar pegar a tua coisa. Pra dar um suporte. Com mais de 2 pessoas, a gente começa a ter um outro problema. Por exemplo, com 4 pessoas, 5, 6, o ser humano rapidamente, em grupo, começa a pegar uma pessoa pra Cristo e vai isolar ali nessa pessoa. E o número de pessoas vai caindo. Com 3, você chega em um nível instável, onde a paranoia de que as 2 outras pessoas estejam se juntando pra passar a perna em você, vai fazer com que você queira se juntar com uma dessas 2 pra passar a perna no outro. Isso garante que todo mundo ali vai tentar fazer isso. Então, se você não for um grupo muito unido, com muita confiança, o que só piora o risco disso, né? Porque ali o cara te dá uma punhalada pra trás, você não vai ver mesmo. Então, com 3 fica totalmente instável. Tem que ser 2 pessoas. Uma pra te ajudar, você pra ajudar ela e só. Acabou. E mesmo assim, velho, é um olho aberto e outro fechado na hora de dormir, né? Louco. Tem uma teoria econômica que ela chama de a floresta negra, que é o que eu acho que aconteceria em grandes centros urbanos depois da loucura, a hora que a loucura baixar. Que funciona assim. Você sabe que qualquer outro ser humano na rua tem uma chance, mesmo que baixa, de tentar te matar. O cara vai olhar pra você, deve ter alguma coisa que você quer, ou simplesmente ele te acha que você tem uma chance pequena de tentar matar ele. Como você sabe que todo mundo tem uma pequena chance de te matar, e você tá no centro urbano que tem muita gente... Tá sempre em xeque, né? Você sabe que é uma questão de tempo até alguém tentar te matar. Então, todo encontro com um ser humano, você vai ter que matar a pessoa. Porque por mais baixo que seja o risco da pessoa tentar te matar, se esse risco é qualquer coisa acima de 0, você sabe que uma hora vai acontecer. Então você sempre tem que matar. Como você sempre tem que matar e todo mundo sabe que todo mundo tem sempre que matar, então o risco, na verdade, é 100%, é total. Todo mundo vai sempre tentar se matar. Ou seja, o mais provável é que realmente todo mundo se mate, sobrevivendo e se acabam se aniquilando. Como chama floresta negra, porque é como se fosse uma floresta totalmente escura, onde tem caçadores cegos nessa floresta totalmente escura, sem ver nada. Mas o primeiro som de alguma outra pessoa, todo mundo atira naquele lugar. E daí todo mundo volta a ficar quietinho, se escondendo, tentando andar sem fazer barulho. Ou seja, a civilização, ela cai rápido. Total. Se o ouvinte quiser saber como seria essa situação aqui em São Paulo, por exemplo, lá na Estação da Sé. Nossa. Tem um quadrinho chamado São Paulo dos Mortos, que é do Daniel Esteves, é um cara que mora aqui em São Paulo. E, é claro, é bem regional, mas, tipo, é uma loucura, assim, tipo, como realmente aconteceria. Ali só precisa de um, né, cara? Ali só precisa de qualquer coisa, uma doença que seja. Um cara com ebola, um só, ali dentro. O cara com ebola. Um só, cara. Só precisa de um por meia hora, próximo das 6 da
tarde. O cara espirra, acabou. Acabou São Paulo, velho. Terroristas não ouçam isso. Eu discordo tudo que vocês estão falando aí. Poxa. Eu acho que a humanidade, ela tem toda uma potencialidade de se ajudar nos momentos difíceis. Você acredita no amor? Porque todo mundo sabe que economia é a astrologia. Tem uma questão. séria. Não, tem uma questão que você falou que é boa. É o quê, meu senhor? Astrologia de adulto. A astrologia de adulto. Só por de economia aí não corre com a realidade, não. Isso que o André falou, o André puxou uma coisa interessante aqui. Que é a economia e a astrologia para a gente adulto. Isso é verdade, total. E economistas e astrólogos podem dar a mão uns pros outros. E a outra questão, inclusive se você é um, você já tá capacitado pra ser o outro. O que eu acho bacana é que, tipo assim, não é uma contrariando nem estatística, mas é dentro daquilo que você falou. Isso que o Lucas passou foi um quadro muito interessante, muito válido pra grandes cidades. Onde você, por exemplo, você mora 5 anos, 10 anos num apartamento. Você não conhece todas as pessoas do seu prédio. Você não conhece todas as pessoas da sua rua. Porque você não cria comunidade. Então, num centro urbano, isso vai acontecer pra caralho. A população vai cair. É caótico, aleatório. A população vai cair drasticamente direto. Em grupos menores, talvez em locais de mais periferia, no interior. Locais onde não tá no grid, né, tanto no grid, na matriz de energia, na matriz de acesso às rodovias e tal. Meu, se cai o mapa, se cai o Google Maps, você não anda em São Paulo. Caiu o Google Maps e o Waze, você não sabe chegar em lugar nenhum. É por isso que eu falei que a gente tem que dividir 2 cenários. Um de grandes centros urbanos e os periféricos. Porque nos periféricos você tem uma situação interessante que não tem nos grandes centros urbanos. Os centros urbanos, eles centralizam recursos que são produzidos fora deles. Sim. E são escassos porque tá centralizado ali dentro. E as zonas rurais e as zonas de industrialização que são periféricas, elas produzem recurso. Então, aquele lugar tem um valor, não de, por exemplo, ter uma fábrica ali de, sei lá, de agulha. Você sabe que aquela fábrica de agulha tem fonte de energia, tem maquinário, tem coisa de valor. Eu não vou lá pra pegar a agulha. Eu vou lá porque ela deve ter um estoque de suprimento, ela deve ter energia, deve ter matriz, deve ter... Vou transformar aquilo em um castelo de produção e quem... Exatamente. Quem quiser, você tem um forte ali. Isso. Quem quiser alguma peça vai ter que vir pedir pra mim no meu castelo. Zona rural, eu tenho gado. Eu sou o dono desse feudo. A terra. Gado demais, cara. Você possui os meios de produção. O interior paulista. É a primeira coisa que eu penso, meu. Toda vez que eu imagino uma situação, eu sempre falo pra André, bem, eu já sei que lá em Registro eu vou encontrar lugar. Eu vou pro mato. Lamarca fez este caminho, hein? Mesmo que você tenha um terreninho assim, que seja afastado de que, tipo, a pessoa tem que saber que você tá lá pra te chegar lá, é um mini feudo seu, que você vai poder produzir seu próprio recurso, e se alguém chegar lá, você pode negociar, olha, eu tenho tudo isso daqui pra gerir, se você quiser a gente pode trabalhar junto, você vai tirar um recurso seu aqui, uma comida sua, talvez uma cama e tal, e você pode aos poucos, ganhando confiança com troca com outras pessoas assim, que tenham outros recursos, tentar reestabelecer algum tipo de sociedade com microcomunidades se conversando entre as outras. É por isso que por exemplo, essa brincadeira de apocalipse zumbi e tal, tem uns caras que escrevem uns livros e tal, e muitos deles falam, né, que o ideal mesmo é você pegar tuas coisas e partir pro mato, né? Cara, estourou o problema hoje. Barricada na porta, se eu tô no centro urbano, estourou hoje o primeiro problema. Eu não vou conseguir sair na rua nesse momento, que é loucura. É barricada na porta, 1 semana, 2 semanas, 3 semanas, o tempo que você conseguir ali dentro, silêncio completamente fechado. Deixa o povo se matar primeiro lá fora. Quando você reduziu a quantidade de risco lá fora, é que você pode começar. Você vai observar, você vai entender primeiro, pra você conseguir traçar um plano de ação, porque antes não tem como você traçar, você não sabe como vai ficar. A primeira noite é Minecraft, é sobreviver aos zumbis que vêm aqui na sua porta, e a primeira semana é o pianista. É você se esconder na sua casa e não fazer nenhum barulho, e não comer nada que você... Nada, não coma nada, cara. Aguente sem comer. O máximo que você puder. E é uma coisa muito simples e que mata a gente pra caramba. Comida? Muito. Não, essa situação simples, lá do Minecraft, meu. Sim, tipo, sim. você não liga e de repente, realmente, são coisas simples que você tem que ir juntando. E pensa assim, o que você tem de recurso na sua casa dita o quão longe você consegue chegar na sua primeira viagem. É que assim, pra mim, se você tem uma situação em que você gera esse caos meio que absoluto, realmente, nos primeiros momentos você vai ter o caos absoluto, com toda certeza. Mas eu acho que faz muito parte da nossa questão evolutiva, a gente como seres vivendo em um ambiente completamente hostil, que hoje a gente ganhou conhecimento a ponto de manipular toda essa natureza ao nosso redor, mas nem sempre foi assim, né? Nós fomos seres que sobrevivemos, né, andando de um lugar pra outro, onde que tinha recurso,
expulsam e se agrupando. E obviamente, André, mas as pessoas brigam e se juntam em grupos e vão guerrear. Sim. É o que a gente faz, é o que a gente sabe fazer de melhor, né? Então realmente a gente ostraciza os outros, separa em grupos, mas a gente é muito unido com os grupos que nós estamos, né? Eu acho que, por exemplo, muito das coisas que acontecem, tem umas guerras hoje que você vê que é muito cruel, assim, às vezes guerras civis a ponto de, tipo, você desumaniza tanto o outro grupo que você perde completamente a humanidade com relação a isso. Às vezes é vizinho que dava bom dia, 2, 3 anos depois, um invade a porta do outro e mata a família como se não fosse nada, mas né? isso é estratégia. Eu preciso desumanizar, já que eu tenho que tomar aquilo, senão eu não tenho coragem de tomar aquilo pra minha sobrevivência. Então, mas isso não vai garantir que todo mundo morra. Não isso mesmo. só vai garantir que um grupo sobrevaleça sobre o outro. A galera que é mais humanizada é a primeira a rodar. Porque se você encontra um cara na rua, na hora do caos, ou alguém tá entrando no seu apartamento, se você tem medo de matar, você é o primeiro que vai morrer. Então, eu acho que o caos e a primeira semana vai servir pra dar uma... Não todo mundo, mas dar uma puta de uma animada na galera que é mais humanizada. Não, mas eu não falo que não vai desumanizar a gente, vai desumanizar pra caralho. Mas eu falo no sentido de, não é bem um fim do mundo, é uma reorganização do caos. E lembrando que a gente tá falando de fim do mundo de maneira vulgar, né? Porque o mundo continua sociedade, muito bem. o It's the end of the world as we know it. Até porque é o fim do planeta Terra. Não tem que ter podcast, né? Acabou o papo, ok, destruiu o planeta. Tudo bem. Um fim que é diferente desse é o fim através da seca, através da falta de plantio. Se a gente não consegue mais gerar grãos, a gente não tem vegetal e não tem carne. Fodeu. Porque você vai ter a quantidade de comida disponível reduzindo exponencialmente. Imagine que assim, amanhã tem muita gente no supermercado, o preço lá em cima. Daí no dia seguinte todo mundo tá no supermercado e tá faltando tudo já. No terceiro dia, o nego já tá chutando a porta do supermercado pra entrar lá dentro, pegar o que tiver guardado, em estoque. No quarto dia que acabou, velho, acabou comida. No mundo inteiro, você não tem como plantar. Que aquele fim que Interestelar tava quase chegando lá, eles estavam chegando perto daquilo, né? Porque você vê que a sociedade ali ainda, como ainda tem comida, eles ainda estão tentando, ainda tem professor em escola, ainda tem a galera que, faz fazenda, faz plantio, mas você já vê que eles não tem mais carro novo, não tem trator novo, não tem arado novo. O mundo de Blade Runner também, né? O mundo de Blade Runner é isso, ele já tá bem árido, Mad Max. Não, Blade Runner também. Blade Runner você não tem comida verde, você não tem área verde. Ah, verdade. Você tem aquelas plantações que são as plantações de cogumelos bizarros, assim, que é fungos que a galera tá comendo mais, porque reza a lenda que seria um pouco mais fácil. Será que dá uma brisa? Bom, você viu que o mundo tá daquele jeito. Não, mas isso aí, só puxando um detalhezinho do Interestelar, é muito interessante, porque no filme em si, existe um anticientificismo muito forte também, né? Nos momentos de crise, começa esses ditadores malucos falando anti-ciência e dá mais abertura. Justamente acontece um contrário. No momento em que a gente deveria estar lutando por uma ciência de ponta para poder prevalecer ou economizar recursos de uma maneira mais sustentável, num pequeno momento de crise, as pessoas se desesperam e começam a acreditar em qualquer louco. Não, tá acabando não. É porque é mais importante que uma pessoa se sente do que o racional. O racional vai dar pra ela uma forma de perceber aquilo, e perceber as coisas nem sempre é confortável. Vai ter dor, vai ter dificuldade, vai ter sacrifício pra fazer. Se eu pego um maluco que tá falando, vai ficar tudo bem, confia em mim, blá, 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 seu coração vai pra aquilo. Tanto né? que no filme mesmo, os cientistas, né, aquela missão do foguete de tentar salvar a humanidade, era meio secreto aquilo, porque os cientistas eram ostracizados. Era marca de Noé, né, de sementes. Era essa pegada. Porque não tinha mais como plantar na Terra, vamos mandar esses cientistas pra tudo quanto é canto pra eles tentarem plantarem lá, mas ninguém queria que eles gastassem recurso com isso, porque todo mundo cagado com o cu na mão que a comida tá faltando, tem que gastar recurso pra fazer comida. E essa da fome, ela é muito cruel, porque o povo vai sofrer por 1 ou 2 meses muito, até acabar mesmo, mas ela é diferente da doença, por exemplo, porque na doença, a doença não discrimina. Então, se, por exemplo, é uma doença que precisa de saneamento pra você pegar ela, talvez ela discrimine mais o pobre, que tem menos acesso a saneamento e recurso de medicina, por exemplo. Mas se é uma doença tipo gripe, que não discrimina mesmo, aí ferrou. Porque assim, a gente é uma sociedade tão especializada nos centros urbanos que o cara que é dentista é só dentista. O cara que é técnico de TI é só técnico de TI. E de repente começa a faltar pessoas específicas que sabiam coisas específicas, entendeu? O conhecimento se perde. Isso. Né? Imagine que 80%... Peste negra. 80% da população sumiu. E aí? É o cara que sabia consertar seu computador? Não existe mais. E agora? A gente não sabe mais. E se você perde os tutoriais de YouTube... Inclusive, os primeiros meses que a internet ainda tá à tona... Baixe
tudo, cara. É uma parada mesmo. Você tem que descobrir uma forma de transformar tudo isso em físico. Tudo que você acha que é útil, você tem que ter guardado pra você de forma física. Então você vai precisar de conhecimentos de primeiros socorros, que medicamentos que você tem que usar pra cada condição. Qual é aquele cara do canal do YouTube que faz a casinha de barro? É isso aí mesmo. O Primitive Technology. É meu canal preferido do YouTube. O que eu vou fazer? Eu vou baixar os vídeos e imprimir os frames. E eu vou grampear. Eu vou fazer um quadrinho. O que esse filho da puta ia fazer mesmo nessa Amo esse situação? canal. Mas isso que você tá falando sobre a medicação, principalmente. A gente tá acostumado a ver em ficção que a galera começa, vai nas farmácias, vai nos hospitais e começa a pegar vários remédios como se tivesse conhecimento daquelas receitas. E não estamos falando de remédios que poderiam ser simples. Pra dor de cabeça, que ok, o cara entrar na farmácia, sabe o que é vitaminas e tal. Não, os caras estão procurando coisas assim com altas receitas e quando vence, como é que vai saber? Porque aquilo também mata. Sabe? Já vamos gerar uma outra situação num desespero. Você tem que ter em estoque remédios que você precisa, que são de uso essencial pra você. Sei lá, você é diabético, você tá fudido em algum momento. Mas tenha um mínimo do estoque dos bagulhos de diabetes. Procure aqueles que tem uma data de validade, se passar um pouco não vai ter tanto problema, não é tipo, passou a validade hoje, amanhã não vale mais, ainda dá pra você arriscar mais um X período. E antibiótico, cara. Tem uma coisa, e a única pessoa aqui na mesa vai poder concordar comigo, eu, a Morena e a Pandora, a gente sempre comenta que quando acontecer isso, a primeira coisa que a gente quer é estar no hospital tirando o útero. Porque ficar menstruada nesta situação, e não será só uma, será sempre do mesmo jeito. Então já tem que lidar com isso, onde que eu vou arrumar absorvente e o cheiro. Sabe o que é pior também? Além do que ficar menstruada todo mês sem ter recurso, porque o copinho, lá um dia ele pode, ele se já você perder, esgotou. Ele Exatamente, esgotou. Não tem onde lavar o copinho, porque o copinho tudo depende da higiene, da esterilização. Talvez você não tenha meios para esterilizar. Mas aí eu penso numa outra coisa muito preocupante. Vamos pensar... Pinto sujo. Não, pinto... Isso já existe, já existe. Já existe, não precisa do fim do mundo pra isso, né? Então não, nem chegou lá. Lave o pinto, viu, colega? Aí, já temos uma coisa muito complicada. Eu também acho que optaria por arrancar tudo de uma vez, porque qual é a única coisa boa que te sobra pra fazer no mundo apocalíptico? Trepar. Aí se tu vai trepar e pega a barriga, desgraça. Você Feito não tem coelhinho da remédio. Duracell. Mas aí você tem que ir de Aí lascou. Populaivos. Olha, eu vou dizer, eu acho importante, mas pra mim ainda não é prioritário, porque, nem hoje a gente faz sexo todo dia e no apocalipse a gente não vai fazer tanto. Agora, a menstruação a gente vai ter certeza todo bater. mês, Todo 8 mês, passando dias. Então, tipo Acompanhamento isso... médico pra gravidez? Já Esqueça, era. teve uma complicação. Zero. Já Já era. falei, gente, engravidou, não anda mais comigo. Saiu do rolê. Já ficou pra trás. Porque além do nascimento, depois tem o cuidado com o recém, né? Como diz o Kelly, vai virar comida. E o Keller? Mais outro detalhe pra vocês. Abrigo. Vocês acham que é importante no primeiro momento? Sim. Acho que é uma das primeiras coisas pra você conseguir. né? Acho que assim, a gente divide curto, médio e longo prazo e você vai precisar de 3 abrigos, 3 tipos de abrigo. Porque, no mato, tô perdido no mato. Primeira coisa que você tem que ter é abrigo e água. Você tem que garantir esses dois primeiro. Abrigo e água. E viu, galera, água você tem que botar pra ferver antes de beber. Sempre. Bebeu água do rio? Sempre. Fio, uma diarreia no fim do mundo é a última coisa que você precisa. Você vai ter caganeira, eu te garanto. Beba água do rio pra você ver. Uma coisa você deu um pulo numa trilha hoje, você tomou água do rio ali. Você toma uma pequena quantidade, ou mesmo você tomar uma quantidade maior foi uma única vez. Agora você tá tomando aquilo por uma semana. Alguém cagou naquele riacho, cara? Você se fudeu. Já era. Então você tem que tomar muito cuidado. Todo mundo doente, todo mundo podre, todo mundo com remédio vencido no corpo. Lave seu pinto e ferva sua água. Ferva o seu pinto. E cuidado a só. parte do rio que você resolver cagar, amigo. Exatamente. Nunca cague. Você caga Lá de no cima. canto, sobe o rio e vai fazer as coisas lá em cima, não ao contrário. Foda os colegas que estão abaixo do rio. Aí a Floresta Negra. Foda os colegas abaixo do rio. Vou cagar em todo mundo. Agora, tipo assim, nos centros urbanos, por exemplo, a Ju mora lá no quinto caralho andar. Qual andar que você mora dizer? É 17. Nossa. 17. O que a Ju vai fazer? Tipo, Sair dali. Fica ali enquanto dá. Quando tiver descendo, desce saqueando os outros. Faz melhor. Pega uns lençol, faz um rapel por Caralho. fora. Só que, poxa, mas 17 andares teria que ter muito lençol. Ninguém tem tanto lençol assim. Você vai saqueando um andar de cada vez. Cada nasce de ser um lençol novo. Exatamente. Você vai aumentando ele. Mas essa é uma parada. Não, barricada. A primeira semana é
barricada e você saber se virar pra fazer armas pra se defender lá dentro. Posso falar uma coisa que me incomoda muito? Vocês vão dar muita risada na minha cara. Tá. Porque eu penso, você está no 17º andar, como é que você vai fazer pra sair? Eu fico pensando nas minhas 2 gatas. Porque em algum momento eu teria que deixá-las pra trás. Mas é a melhor das hipóteses. É a marmitinha. Inclusive... A Ju vai chorar. Inclusive, uma tem que chamar marmita e a outra tem que chamar marmitex. Então, eu sempre achei estranho também a altura, porque a gente também mora em apartamento, mas aqui estamos no 2º andar. Isso. E no 2º andar nós estamos bem próximos, não só do chão, mas dos outros É o andares melhor que aqui. tem. Primeiro andar é ataque. Da árvore. Então, e aí eu penso, aqui eu consigo imaginar uma barricada onde eu estou, sabe? Tanto pra frente do prédio quanto pro final, eu sei que ali tem árvores, tipo, eu conseguiria sair da minha janela, descer, sabe? Me achando Batman furtivamente. Morrer tentando. Spider-Ira. Mas, tipo, do da Ju, eu imagino, sabe igual Joelma, as pessoas se jogando? Sabe? Total. Tipo, Ali que vai teria bater o que- desespero. Ali teria que ser o seguinte: aconteceu, tô dentro do prédio, aconteceu. Primeira coisa, entrar em contato com quem eu conheço dentro do prédio. Quem é meu brother dentro do prédio ali. Zero pessoas. Aí você descobre que na reunião de condomínio você fudeu todo mundo. Todo mundo te odeia no prédio. Eu sou só brother do Odin, que é o moço que trabalha lá. que Como deveria ser. Eu o chamo de Odin, ele não sabe disso, né, gente? Que é a primeira vez que eu fui. Ai, Ju, eu Entrei achava no que era o nome prédio. dele. Porque ele é velho e não tem um olho. Então, ele não tem. E aí eu cheguei e falei, pô, Eric, mano, tem um cara que trabalha no nosso prédio que é o Odin, cara. Logo quando Eu a gente- vi ele. Logo legal. quando a gente. E ele é muito da hora. E ele gosta de mim porque ele me vê chegando com as plantas, né? E ele é criador de orquídea e os caralho. E aí, só ele. Mas ele não mora lá. Então. Não conta, Me fudi. Então, não conta. Ele vai Se estar em você outro tem uma lugar. relação com a galera ali, você conseguir uma mini comunidade, você tem que defender o prédio. Porque é um interesse comum que vale pra todos. Bom, então é conheci uma verdade. pessoa Ocupação. Que vale pra todos. Então, mas ocupação, eu vou falar porque o cara é colado com vários movimentos sociais. Não é acordar hoje de manhã e falar, vamos ocupar aqui que eu vou resolver. Não, cara, vocês estão fodidos. Se não tiver uma prática de trabalho em grupo, vai dar merda Não, no vai ter momento. que ser obrigado. Não, Então, né? o que eu tô Hoje dizendo... virou. O que eu tô dizendo é nesse primeiro momento. Se conseguir articular uma defesa do prédio, legal. Se não conseguir articular uma defesa do prédio, adianta a sua. E mesmo se defendeu, passou. E aí, acabei de lembrar, então. Então, muito importante agrupamentos, movimentos sociais. Essa galera... Mas MST? MST vai continuar, filho. Firme e forte. Nossa, é, então. Cai todo mundo, MST tá aí firme e forte, irmão. O novo governo, é eles que vão estar lá falando, eu sou o John Martelo, Connor. foice, tudo lá, ninguém passa. o governo brasileiro. Sim. É o MST falando, nós somos o governo, e o Boulos falando, eu sou o John Connor. Tá ligado? Boulos é o John Connor Que é brasileiro. do MTST, tá, gente? Eu sei, tá bom? É aquela foto dele que parece foto de vilão de novela, que tá tudo pegando fogo, aí, E tipo, ele tá de no meio, longe, assim. ele tá Ele no com meio. aquela cara de sinistro. Acendendo cigarro, não pegando fogo. Mas essa parada dos gatos que você falou, Ju, eu tive um sonho na noite anterior, por causa que eu fui dormir pensando nessa pauta. E o meu sonho era que não tinha mais ninguém no mundo, só tinha eu. Aí você se fudeu, hein? Ah, fio, mas não tem filha da puta, pelo menos. Sobrou eu. Sobrou um, né? Só sobrou filha da puta. Mas os animais estavam lá. Ai, caralho. E foi o que eu fiquei pensando na hora que eu acordei. Porque o mundo, tudo um caos, todo mundo tentando sobreviver. A quantidade de animalzinho, de bichinho em prédio em São Paulo, imagina só. Vamos morrer. Né? Então, ninguém mandou deixar ser domesticado, né? É porque ele deixou, né? Você para de fingir que você tem um coração de pedra, porque as suas 2 gatinhas, elas são um grude com você nessa casa que eu sei. O Isso gato mesmo, assinou Ju. um contrato, né? Pare Sabe- de- Sabe o que o André é, faz a Ju? marmita. Sabe aquele meme que pra velho, pro pai? Eu não quero ter bicho nessa casa. De repente corta a camiseta com a cara do gato e o gato com a Vocês- camiseta do André. É o André. Sabe o que vocês são trouxa? Sabe por quê? Porque cortar tudo. nessa realidade, eu sou a marmita das gatas. É verdade. Essa é mesmo. Então eu só tô garantindo a minha sobrevivência. Eu acho que adianta muito se a gente recomendar aos ouvintes encontrarem outros ouvintes. Falar assim, ó, galera, vocês são de São Paulo? Tem um código. Tem um Na código, roupa. só ouvinte do Mundo Freak vai saber. E vocês se combinam e marca de um ponto de encontro. Passou uma semana, tem um tempo de encontro, entre parênteses. Eu e os meus amigos temos um lugar de encontro em Toronto, um em Chicago e um em Piracicaba. É bom que é tudo perto. Isso. Dá pra você ir um pouco. Vai que eu tô visitando o Thiago lá em Toronto e o mundo caiu quando eu tô lá, entendeu? Se caiu na Índia, se fudeu, né? Nossa. Caiu na Índia, Aí é se afoga no Ganges. vira e vaca, cara. É o único jeito de você sobreviver na Índia. Aí nossa senhora. Aí, tipo, a gente tem um tempo de espera. A gente vai pra esse lugar, ficar escondido lá, fazer a barricada nesse tempo de espera e esperar o resto da galera. Terminou o tempo de espera, que no nosso caso são 2 semanas. Não chegou?
desculpa, velho. Você é muito brother, mas não vai mais esperar, nós vamos embora. Nós vamos deixar aqui em código pra você onde que nós foi. Se quiser ir atrás, a gente vai deixando pra você tentar rastrear. Mas você que se vira. Mas num primeiro momento, por exemplo, tem um lugar comum e aí a gente combina, por exemplo, ele vai amarrar uma fitinha cor X no braço. Pode ser. Aí eu sei que você é ouvinte do Mundo Freak, pode entrar aqui no QG. Pode ser. Arranja um logozão do Mundo Freak, fio. Mete aquilo na camisa, amarra no cabelo, amarra no braço e vai. Tem um outro detalhe também. Se você já tem um grupo de conhecidos, como o Lucas tem de amigo, eu tenho outro grupo de amigo, divida entre vocês especialidades. Se você não consegue ter... Tem o básico de tudo. Tem o básico de cozinha, tem o básico de primeiros socorros, tem o básico de agricultura, que são coisas assim. Eu tenho o Keller. Também. Ajuda. Swiss Army mas Keller. o Keller é do mato, então ele sabe lidar com canivete, ele faz as miçangas dele. Chega morto já. O Keller contou uma história pra gente que ele já deu ponto em um ferimento usando fio dental. Sim. É uma legal. Eu acredito. É o nosso eu acredito. No nosso grupo... Ficou um biguinho, assim. Um biguinho aqui em Mas cima. sobreviveu, não sobreviveu? Eu acredito. Eu posso ficar cheio de umbigo no corpo. Então, dentro do nosso grupo, o primeiro passo é proteger o Keller. Sim. Lá em Suzano, né? Lá em Suzano. Se fudeu. Desde que chegou em Suzano, cara, nós tá bem. Essa parada da medicina, de se curar, era interessante já a curto a médio prazo, mas tem os skills se você for querer fazer o long game, chegar no longo prazo, né? Que é a galera que sabe plantar, é a galera que sabe construir, é a galera que entende de eletricidade. Como é que você tem placa solar? Como é que você vai fazer pra extrair energia solar? Como é que você vai fazer um moinho no riacho se você precisar? Você tem que entender de tudo isso. Tem uma coisa que eu reclamo muito com os meus amigos, eu odeio fazer teste de RH pra empresas. Odeio. Que animal você seria, Ira? Todos eu sou reprovada. Todas. Eu nunca passo nesses testes. Por quê? Nesses testes tem. Você está numa situação de sobrevivência para uma caverna, né? Tipo, vocês estão indo pra uma caverna. Aí lá tem um padre velho, uma mãe com bebê recém-nascido, um ex-drogado, tem uma senhora e a maioria todos símbolos religiosos, sabe? A maioria dessas pessoas eu elimino tudo. Eu falo, não vou levar comigo. Eu preciso de quem? De pessoas fortes que vão construir. Mecânico. Preciso de mecânico, preciso de mulheres que saibam trabalhar. Então você... Você sabe por que você se fode, Ino? Porque o teste não tá pra testar se sobreviver, você sabe mentir. Exatamente. Esse é o teste do RH. Você sabe mentir em grupo? Você sabe como manter o status quo social? mentir em Então grupo, todo mundo sabe? sempre defende o padre, não, porque depois que a gente sobreviver, ele tem que passar a palavra religiosa. Não, a gente não vai sobreviver, não. Ai, mas e o pai de santo? Se o pai de santo manjar das ervas, ele tem uma habilidade lógico, a mais ele pra sabe ficar. plantar. Agora, se é um pai de santo que não manja das ervas, mano, vai junto com o padre também, não é uma leva. Mas plantar não é plantar uma bromélia, não é plantar uma orquídea, plantar uma tulipa. Comida. Você tem que saber plantar comida. E o que é comida que é fácil de plantar, dá pouco trabalho? Batata. E couve. Couve? Couve. Ah, é? Nossa, sério, gente. Mas- eu vou pra registro Mas couve por é isso, mato. Porque eu sei... Não, mas ela alimenta. Ela é muito rica em vários Eu não sabia elementos. disso. Sabe o que também alimenta? Mato. Se quiser comer grama, tá tudo de boa. Também. É difícil de digerir, mas alimenta. Em momentos de fome, acho que em Stalingrado, quando ela foi sitiada pelos nazistas, foi uma das coisas que aconteceram. Tudo que tinha de couro na cidade foi cozido, Os caras comeram fervido, bacon de bota. bacon de bota. Fervido e fritado e vambora. Mas aqui no Brasil a gente tá se especializando nisso, né? A quantidade de gente que tá pastando por aí, Tá grande. se cair de 4 não levanta mais. Mais uma parada na coisa da batata, né? E tem uma questão que a gente acha que é só jogar. Ai, plantar é que nem quando eu vou na escola e eu ponho no algodão o feijão. Vou plantar e vou esperar criar o feijão. Bichão, até aquilo você conseguir fazer Até você conseguir a feijoada daquele feijão. Mais difícil de plantar é você manter esses alimentos depois guardados de forma que eles não estraguem. E entender a sazonalidade. Uhum. Que se tá frio, vou plantar morango. Calma aí, né, cara? Então, sabe o que pode ter? Ah. Astrologia. Não, mas não era piada, eu ia falar sério. Astrologia. Ah, Cara, você pode, se você, tipo, tirar o arcabouço simbólico dali, você pode tentar montar através de... por que você não estuda agricultura, Não dá cara? mais? Vai naquela Não dá página mais. da Wikipédia de agricultura. Não, mas é fácil. Essa astrologia, ela funcionava se você fosse um afegão na idade no Mediterrâneo. Tá ligado? No Mediterrâneo há 5 mil anos Se atrás. tivesse no Mediterrâneo há 5 mil anos atrás, a astrologia servia pra caralho. Porque lá tá falando essa época do Tosquiá, essa época do Exu, essa não sei o que. Aqui, filhão, vale nada. Isso é só simbólico mesmo. Entendi. E a gente também tem que prestar atenção que mesmo indo pro mato, mesmo sabendo plantar alguma coisa, cada região vai ter... Sabe aquela coisa que nem o passarinho que pega o pólen, derruba e assim vai tendo essas mudanças. Então, por mais que a gente saiba, a gente não tá com sementes de tudo isso, sabe? Vou plantar batata se a gente tá numa região que é só banana, por exemplo. Então, essa facilidade do ambiente também vai dar uns outros alimentos mais fáceis pra
pra gente. É por isso que o meu estágio de 5 temporadas no Lost serve pra eu servir pra alguma coisa no Apocalipse. Exato, pra não ser otária, que você não vai ficar 5 meses tentando assistir uma série e pra terminar daquele jeito, né? Andei, não aperta a ferida, ferida que é profunda. Tio Su. Eu não falo nada. Quando eu resolvo falar alguma coisa, ele manda ver. Fora do Não esquema... é, eu ia falar que quando eles acham as frutinhas, eles comem a fruta e eles separam as sementes e guardam. E aí, quando eles começam a se mover pela ilha, eles começam a fazer É tipo só um jardinzinho. comer a semente e cagar, e ali vai nascer uma floresta. A comida que você pode plantar não é a fala mesma assim no meu comida lote. que a gente come de fruta no varejão, por exemplo. As maçãs, as laranjas que a gente come no varejão, elas são feitas pra não darem, elas não dão outras frutas. Elas não é que nem aquela de fazenda do seu avô, do sítio. É. Ela é diferente. Ela é uma planta que ela é feita pra dar um pé, que dá a fruta que a semente é estéril. Então você não vai conseguir plantar esse tipo de coisa. Então uma outra estratégia interessante de mato, de interior, é a estratégia do scavenger, que é você ter uma área grande que você sabe que é muito desocupada, é bem afastada, e você tipo uma onça, assim. Você vai vasculhando aquela área, você sabe que ali tem um pé de manga legal. Então lá você vai até o pé de manga onde vou catar uma manga. Aí no outro dia você sabe que aquele outro lugar, naquele outro canto, você viu uma capivara. Tem umas capivaras lá. Então um dia que você precisa muito de carne, você sabe onde catar uma capivara. E aprenda a conservar a carne, tá, cara? Parte importante pra caralho. É, o sal, geladeira não tem, né? É sal e sol, isso mesmo. Mas você tem que saber cortar as partes da carne que elas estragam rápido e envenenam o resto. Você tem que saber também limpar a parte que os bichinhos gostam muito de comer e deixar de isca pro lado, assim. E daí você só pega o resto, seca, tira de estripa, assim, tira de bem fino, passa no sal. E sal vai ser uma parada difícil de achar, não vai ser fácil não, viu? Mas eu dou uma dica também, de fazer farinha de carne. Isso foi utilizado Você aproveita bem mais, guerras né? do Rio Grande do Sul, em que as regiões rurais eram muito distantes. Então, e também não tinha o sal como se tem no litoral. Então, eles secavam muito mais tempo a carne até virar farinha e não estraga. Você me lembrou uma coisa. Teve um tempo atrás, eu tava conversando com a galera e falava, não, se qualquer coisa, se você estiver próximo de litoral, você consegue fazer sal. Só como? Nossa. Gente, o mar é salgado. Pra lembrar uma galera que eu sei que tem nego aí que não vai, né? Melhor avisar. Se você juntar um pouco d'água do mar e deixar no canto, vira sal, tá? Tudo do animal você vai ter que aproveitar. Osso, sopa de osso depois vai quebrar e vai comer o inhame lá dentro, filho. Guarda aquilo, sim, funciona bastante. Tudo vai ser recurso na sua vida. Mas a Ira falou um negócio sobre essa questão você falou dos passarinhos e tal. E se rolar o apocalipse do desequilíbrio ambiental? Que aí a gente vai ter áreas ficando desérticas, e é claro que isso vai ser um processo que, mesmo acelerado, deve demorar aí algumas décadas, alguns séculos, mas que, por exemplo, a gente se encaminhando pra isso, a gente vai ter que se tornar uma população desértica, né? Nesse esquema, o negócio é você coletar o máximo de recursos prontos de supermercado, de farmácia que você tem, fazer um estoque enorme disso e depois, aos poucos, ir construindo uma capacidade de você produzir alimento dentro de casa. Plantar batata, plantar as coisas dentro de um lugar fechado. Você conseguir ter temperatura controlada, energia elétrica e água pra isso. E esse é um esquema muito mais difícil de fazer do que o ar livre. Ele coloca muito mais obstáculo pra você. E, de novo, esse ponto já não dá mais pra você fazer em cidade. É. Cidade não tem, você não encontra mais rio. A ideia é sair da cidade, né? A gente tá chegando nesse ponto Chega uma aí. hora que não dá mais. Chega uma hora que isso aqui vira um lugar inabitado. Se não há alguém fornecendo energia elétrica do lado de fora pra dentro, isso aqui não tem como ficar. As ruínas do velho Éon. Sim, serão... É aquele lugar que é pra você ser evitado depois do fim do mundo, né? Será isso? Então, assim, aqui, como diz o Lucas, mais ou menos aqui no Brasil a gente tem um mês, então o Ju tem um mês pra você descer os 17 andares. De rapel. Rapel de lençol. E entrando de SWAT assim, na janela das pessoas, porque a pessoa vai estar barricada na porta, na janela vai ter. Um mês continua energia, então você consegue descer pelo elevador. Não sei como que vai ser quando abrir, mas você vai conseguir descer. Será que vai ter corpos no posto do elevador? É pra isso que Depende. ele serve, inclusive. É uma armadilha pronta, né, no seu castelo. É, quem for pensar, quem for, vai no elevador, aí você corta o chão do elevador, faz um fosso. E pensando em locais, né? Que a gente tá em São Paulo, acho que fica um pouco chato se a gente for apontar, né? Locais. Mas saindo... Por que chato? Porque o meu... Ih, piscou. Calma aí. Atenção, isso não é uma simulação. Enquanto gravávamos um episódio do nosso programa, a luz repentinamente caiu. E foi quando a tempestade do século começou. Não temos pista do que aconteceu, mas toda a energia do planeta se foi. Eu sou Andrei Fernandes, e caso esteja escutando essa transmissão, você é a Resistência.
Atenção, atenção! Chamando todos os freaks. Contatos imediatos estabelecidos aqui no Mundo Freak 135. Chegamos aqui na área de comentários do Mundo Freak Confidencial. Você achou que não fosse ter? É claro que a gente tá gravando isso do nosso bunker anti-explosão nuclear, né? A gente não sabe nem se tem internet. A gente vai fazer o upload no servidor e se cair, se tiver mundo lá fora, enfim, vocês estão recebendo esse episódio, tá? Se não tiver, a gente não sabe o que tá acontecendo. Eu fui o único sobrevivente, infelizmente, acontece. Sei que eu não sou dos participantes mais queridos, eu entendo, super entendo e tal, mas infelizmente é o que tem pra hoje e estamos aqui para fazer a leitura de comentários da galera e, por que não, também dar aqui uns recadinhos rápidos. Primeiramente, você gosta de bode em pé? Ah, rapaz, ele tá atrás de você. Ah, galera, gostei muito, muito de verdade de tantas mensagens legais que recebemos. Realmente foi uma grande surpresa pra mim. É claro que eu imaginava que a gente fez o episódio com tanto carinho, algumas pessoas vão gostar, né? Só que a gente imaginou que a gente fosse ter uma rejeição muito maior no episódio, ou que pelo menos fosse alguma coisa meio morna, uma aceitação meio morna. Mas parece que o pessoal gostou pra caramba mesmo, né, cara? Eu fico bastante orgulhoso, porque além do trabalho de todo mundo envolvido na tradução, adaptação, gravação, atuação, direção, eu dei muito sangue, suor e lágrima pra fazer uma edição que fosse bacana, né? E ver esse trabalho recompensado realmente é do balacobaco. Mas, como ele é um episódio atípico, a gente não tem o que comentar dos comentários, do feedback que ele recebeu. Então, vamos passar aqui pros próximos episódios. Mas antes, é bom avisar que caso você queira aparecer nesse momento do feedback com seu comentário, é bom. Aqui a gente tá abrindo uma exceção que a gente vai ler de 2 episódios, porque a gente não teve semana passada, mas é bom sempre lembrar que você precisa deixar o comentário. Se sair na quinta, na sexta, no sábado, no domingo, até segunda de tarde a gente garante que vai estar entrando no bolo. Se bobear com sorte, se você postar na terça, às vezes até na quarta, pode ser considerado também, dependendo do dia de gravação que a gente fizer do episódio, tá bom? E a gente lê aqui um comentário que represente uma opinião geral, ou que pelo menos adicione alguma coisa, ou corrija a gente de alguma maneira, ou expõe alguma crítica que seja relevante. Então, por favor, manda comentário, não manda e-mail, galera. Eu não quero seu e-mail com o feedback do episódio, porque o e-mail morre ali, gente. O e-mail morre e ninguém mais comenta. Os comentários sempre são um pós-episódio. Então, é muito bom para não deixar a discussão morrer. Então, deixa o comentário, a gente incentiva isso. É por isso que esse momento aqui nesse podcast existe, tá bom, gente? Para contato@mundofreak.com.br, você só manda aconteceu comigo no assunto aconteceu comigo mais tema, ou então, sei lá, alguma proposta, pedido de orçamento, uma conversa um pouco mais, né, em offzinho que você queira dar com a gente. Aí você manda um e-mailzinho pra gente, tá bom? Bem, vamos lá. O próximo comentário do próximo episódio é o Mundo Freak Confidencial número 246, o Mago Simão e outros apócrifos. Cara, episódio divertidíssimo de gravar, e eu sei que alguns ouvintes se acharam muito legal também, outros nem tanto. Mas vamos lá, o primeiro comentário é da Nilda Alcarinqui, e ela adiciona o seguinte: bom episódio como sempre, creio que pelo menos parte da equipe deve saber disso, e pelo visto não deu pra encaixar na dinâmica do episódio, mas me senti compelido a postar aqui nos comentários. Não é apenas na questão da criação da mulher que o Gênesis tem 2 versões. Toda a criação tem 2 versões na Bíblia, uma no primeiro capítulo, outra no segundo. Estudiosos afirmam que esta diferença se deve a 2 tradições judaicas presentes na Bíblia: a javista e a elohista. Numa se referem a Deus como Javé, na outra como Elohim. E é aquilo que a Tupá e o Ivan falaram sobre diversos judaísmos. Fora isso, só posso afirmar que nem Deus gostava das segundas-feiras. Abraço. Nilda, muito obrigado aí pelo seu comentário. Eu tô com saudade de gravar com você. Em breve aí, convite. Você que é uma super fofa. E realmente, comentário super relevante. Derruba por terra a nossa teoria de conspiração de que existem 2 mulheres, que Deus criou 2 mulheres para Adão. Mas, enfim, eu vou ficar com a sua, porque a sua parece um pouco mais séria.
sério, você falou com muita convicção. Muito obrigado aí pelo seu comentário. O próximo é o do Franklin Alcântara de Sá. E ele fala o seguinte: trazendo um estudo sobre por que a Bíblia Católica é diferente da luterana, no ano de 100 da era cristã, os rabinos judeus se reuniram no Sínodo de Jamnia, eu acho que é assim que se pronuncia, no sul da Palestina, a fim de definirem a Bíblia judaica. Isso porque, nesta época, começava a surgir o Novo Testamento com os evangelhos e as cartas dos apóstolos, que os judeus não aceitaram. Neste sínodo, os rabinos definiram como critérios para aceitar que um livro fosse parte da Bíblia o seguinte: número 1, deveria ter sido escrito na Terra Santa. Número 2, escrito somente em hebraico, nem aramaico e nem grego. 3, escrito antes de Esdras, que seria entre 455 a 428 antes da Era Comum. Número 4, sem contradições com Torá ou a lei de Moisés. Esses critérios para muitos eram mais nacionalistas do que religiosos, fruto do retorno do exílio. Por esses critérios não foram aceitos na Bíblia judaica da Palestina os livros que hoje não constam na Bíblia protestante, diferenciando assim a da católica. Para os mais curiosos, agora por que a católica não seguiu isso? Em Alexandria, antes de Cristo, já havia uma forte colônia de judeus, vivendo em terra estrangeira e falando grego. Os judeus da Alexandria, 70 sábios judeus, traduziam os livros sagrados hebraicos para o grego, entre os anos 250 a 100 antes da Era Comum, antes de Sínodo de Jamnia. Surgiu assim a versão grega chamada Alexandrina, ou dos 270. Essa versão inclui os livros rejeitados por critério nacionalista. Havia então o início do cristianismo das duas Bíblias judaicas, uma da Palestina, restrita, e outra da Alexandrina, completa. Os apóstolos e evangelistas optaram pela Bíblia completa dos 70, considerando canônico os livros rejeitados em Jamnia. Ao escrever o Novo Testamento, usaram o Antigo Testamento na forma de tradução grega de Alexandria, mesmo quando era diferente do texto hebraico. Que interessante. É bom saber de... Porque assim, gente, a gente imagina... Porque a gente tá realmente há 2000 anos pra frente, é muito tempo, né? Se você não estuda sobre isso, e realmente é algo que não cabe dentro do seu ensino fundamental, ensino médio e tal, dentre tantas coisas que você estuda, fica um pouco complexo, mas é muito interessante você estudar sobre a nossa história, né? Você vê que os antigos, chamando assim aqueles que viviam há 2.000, 3.000, 4.000, 5.000 anos, enfim, eles tinham uma vida muitas vezes muito parecida com a nossa, né? Não com tecnologias de ponta, porque hoje a gente tem todo esse ecossistema global, esse globalismo, enfim, todo esse convergindo, né, pra nossa sociedade, e na época eram regiões mais isoladas, né, mas eram povos muito parecidos com os nossos, né? Você imagina que hoje nasce uma nova religião, né? O que vale, o que não vale? E aí você vai usar diversos critérios, né? Que pra gente hoje pode ser muito arbitrário, mas na época era muito fruto, né? Da teologia deles, da política deles e tal, dentro de um contexto geopolítico. Eu nem sei se eu posso falar dessa forma, né? Mas dentro de um contexto que não cabe a gente necessariamente julgar, afinal de contas tem gente que aceita e tem gente que não aceita, é do jogo, né? Mas é realmente muito interessante e tal, eu fico compelido a estudar mais sobre, porque eu realmente acho extremamente interessante. Cara, eu quero deixar aberto aqui que a gente quer gravar mais sobre, além de uma parte 3 de textos apócrifos, até fazer mais coisas interessantes. Eu tô com uma pauta desengavetada que talvez gere uma treta, mas sério, de verdade, gente, a gente não tem problema com você que é cristão, pelo contrário, a gente temos até amigos que são. Temos membros da equipe católica, temos ouvintes católicos, evangélicos, testemunhas de Jeová, por que não? Muitos ouvintes de diversas denominações, e o objetivo não é fazer chacota, não é desacreditar, não é falar da história, questionar pra aí tirar a fé, a crença dos outros, não. Até porque a gente acredita, faz parte de uma fé nossa, de que a fé é algo que permanece inabalável. Se você escuta um podcast e sua fé se abala, quer dizer que você não estudou muito sobre aquilo e você tá só seguindo o que um monte de gente segue. E aí, poxa, se você tá questionando uma parada, eu até acho um acerto do podcast, mas não porque a gente quer que você questione, mas porque a gente tá levando comunicação e liberdade. E se você não gosta muito de uma maneira, às vezes, jocosa, que a gente trata os assuntos, a gente só não trata com seriedade, seria ruim de falar, porque a gente acha que esses assuntos são sérios, né? Mas a gente não precisa vestir nosso terno, colocar a Bíblia na mão e falar de um jeito, né, muito engrandecedor, porque, enfim, a gente tem, dentro do podcast, tem muitos credos, né? E dentro dos ouvintes
ouvinte também, né? E a gente tenta trazer e tratar todos os assuntos como igual, né? A gente no próprio episódio mesmo fez uma brincadeira, tipo, a gente zoou cabala, zoou, tipo, esse lado esotérico que o pessoal tem hoje e tal. E tipo assim, teve uma galera que ficou chateada no episódio falando que, porque a gente só zoa cristão, mas nos outros a gente respeita e tal. Cara, mas assim, a gente leva em conta que dá pra brincar com todo mundo. Obviamente, às vezes a gente pode passar do ponto, a gente não desconsidera isso. A gente acha que a opinião e o feedback da galera realmente é super válido e tal. Mas o feedback geral do episódio foi super positivo. Então a gente vai com o que democraticamente estamos aí vendo, né? Mas, enfim, se você se incomodou, é claro, por favor, deixe sua mensagem e tal, a gente não vai rechaçar. Você sendo bem educado, levantando pontos relevantes, muitas vezes a gente vai te responder, a gente vai trocar uma ideia, a gente vai bater um papo. A ideia do podcast é essa, tá bom, gente? A gente tenta não impor as nossas ideias, ao mesmo tempo que quando o ouvinte chega, se impor de maneira autoritária as suas ideias, também a gente consegue ter um diálogo frutífero e interessante, quem sabe até levar pra esse momento como tá acontecendo agora, né? Que a gente acha super relevante. O próximo comentário é do Mauro de Assis e ele fala o seguinte: fala pessoal, nunca fui fã de podcast, mas por insistência de amigos, resolvi escolher um. E por acaso achei vocês e viciei. Mauro, manda um abração e um beijo gostoso de língua nesse seu amigo. E por favor, gente, indiquem podcast que, cara, a gente só tem a agradecer. Enfim, ele diz que maratonou aqui os episódios, que gostou bastante, tá muito viciado. Quanto ao episódio 246, que foi esse que a gente tá falando aqui, sou muçulmano e infelizmente o Kiran, eu não sei como se pronuncia, tá? Kiran, não tem textos apócrifos tão legais. Bom, pelo menos ainda não achamos. As histórias mais freaks são tradições passadas oralmente entre as pessoas, que temos anjos errando o caminho, jeans indo parar na barriga de moçoilas ou aranhas salvando ladrões do fogo infernal. Caraca, que interessante. Caso tenha interesse, posso passar algumas dessas por e-mail depois. Também tem outras histórias interessantes, particularmente vinculadas ao meu avô, que era um médium de certo renome na comunidade espírita do Brasil. Olha que bacana. Caso se interessem, se chama Henrique Rodrigues. Vovô era amigo pessoal de Chico Xavier, fotografou escondido o Museu das Almas no Purgatório do Vaticano e visitou um projeto soviético sobre médiuns, entre outras peripécias. Cara, Mauro, que do cacete. Poxa, obrigado pelo feedback. Tô interessado muitíssimo, não só no seu avô, mas como nessas histórias aí. Não sei se é do Islã ou se é da cultura árabe no geral. Por favor, manda pra gente que, quem sabe aí, rola alguma coisa legal, beleza? Bem, gente, vamos ler aqui os próximos comentários, dessa vez do episódio número 247. A maldição dos artistas, Mr. M. Eu vou começar aqui com o Cássio, ele fala o seguinte: falaram do Clube dos 27 do Jimi Hendrix. Tem um mangá muito bom chamado Shiori Experience. É sobre uma professora frustrada que passa a incorporar o espírito do Jimi Hendrix. Mais para frente aparece outra pessoa incorporando músicos que morreram aos 27, inclusive Kurt Cobain. Cara, que proposta maneiríssima, cara. Eu não conhecia esse mangá. Eu só não vou atrás dele porque música não é muito a minha parada, esse tipo de música. Mas, cara, que irado. Realmente, fica aqui a recomendação. Qual é o nome? Shiori, com SH no início. Experience. Olha aí, rapaz, muito bom, muito bom, muito bom. O próximo comentário é da Júlia Reis. Ela fala o seguinte: eu amo um podcast. Achei engraçada a comparação do Lucas do Trítono com a louça quebrando. Aos nossos ouvidos do século XXI, ele soa mais como um passeio no parque, Vila Lobos sob o sol manso de outono. Claro que, na época, ele de fato tinha uma sonoridade revolucionária, tanto que foi a presença do trítono que fez consolidar a música tonal da forma como conhecemos hoje. A escrita, a organização, a teoria musical deve muito ao trítono. Só queria fazer uma pequena provocação. O trítono é o intervalo presente no acorde maior com sétima menor, que tem como função causar uma tensão sonora para, em seguida, haver o relaxamento, a resolução do trítono. Geralmente esses acordes só eram utilizados nesse contexto: tensão, resolução, tensão, resolução, tensão, acabou a música. Até o blues, no blues, principalmente no blues tocado em tonalidade maior, todos os acordes têm sétima menor, dando uma ideia de tensão sem resolução, e é uma delícia. Outra coisa que eu queria comentar é que lá pro meio do episódio vocês fizeram uma brincadeira com a cura da AIDS, e esse não é exatamente o termo mais socialmente aceito, porque na verdade se procura a cura para HIV, que é o vírus. AIDS é o nome do estado de debilitação que uma pessoa portando o vírus HIV pode chegar se ela não buscar tratamento. Queria aproveitar esse espaço e dizer que o Brasil é referência no tratamento HIV pelo SUS. Mesmo assim, agasalhem o pimpolho. É isso, cometam crimes, ouçam músicas e acreditem nos seus sonhos. Beijos pros
podcasters mais maravilhosos da podosfera, em especial pra Ju, a dona do meu coração. Júlia, cara, muito obrigado aí pela sua adição. Eu não entendo bolhufas de música, deu pra deixar claro aí no episódio. A sua adição quanto à questão da cura para o HIV realmente é muito interessante. Como a gente não é especialista no assunto, a gente acabou errando. Coisa de senso comum, né? Normal. A gente pede desculpas aí, mas realmente eu vou tentar das próximas vezes acertar nessa questão do HIV. E realmente deixar aqui um parabéns para o povo brasileiro, porque assim, né, tem a galera que qualquer coisa fala mal do Brasil. Assim, também não é pra ser tão nacionalista assim também, tá bom, gente? Mas é bom a gente, poxa, deixar claro, né, pra quem não sabe, não conhece, né, mas o Brasil tem uma longa batalha contra o HIV que é sucesso e referência para outros países, né? Para quem não sabe, houve uma quebra de patentes, né? Os remédios seriam muito caros, mas o Brasil, né, com essa ousadia, só quebrou patente, tá? Pelo que eu sei da história, tá? Eu posso estar falando aqui uma grande bobagem, mas enfim, conseguiu transformar os remédios coquetéis muito mais baratos pro tratamento, pelo menos alivia, enfim, não cura exatamente totalmente, afinal de contas é algo que só tá começando a acontecer agora. Começou a sair notícias aí da Inglaterra de que o HIV parece ter sido totalmente curado em 1 ou 2 pacientes, né, em experimentos, testes revolucionários aí que estão acontecendo e tal, mas pro tratamento em si, o Brasil é uma super referência, né. Quem sabe um dia, né, quando a nossa ciência for realmente ser levada a sério pelos nossos governantes e tal, a gente não possa dizer que a gente vai curar aí, ou pelo menos ter pesquisas que influenciem na cura de várias doenças dessa. E é bom lembrar que a gente só pode fazer isso com investimento. E por favor, gente, sejam mais gentis, né, mais benevolentes com relação à área de pesquisa, à área de ciências, né? Não só na área de biológicas, na área de exatas, nas áreas sociais e tal. É realmente muito importante que a gente tenha aí um estudo, né? Porque, infelizmente, é uma faceta ruim da internet. A gente deixou o discurso muito raso, né? Ao invés da gente procurar ter um primor de discussão, né? Da gente estudar, ir para centros acadêmicos debater, infelizmente a gente, por causa da internet, acabou puxando essa discussão pro raso, né? Onde que qualquer um pode dar opinião e todo mundo tem o mesmo valor de opinião. Infelizmente, a gente vê aí essas tragédias acontecendo em todo o cenário da ciência global, né? Afinal de contas, presidentes que negam aquecimento global, muita coisa envolvida aí no processo. E aqui no Brasil não poderia ser diferente, né? Então, fica aí, né? Fica aí um desejar aí que tudo acabe bem, que o Mundo Freak Confidencial, ele não é anti-ciência, ele não é contra a ciência. É claro que a gente oferece muitas discussões e muitos lados, e afinal de contas é também um podcast de diversão, de entretenimento, mas a gente sempre gosta de salientar que a ciência é sempre nossa amiga, tá bom, gente? Se você quiser saber mais e se aprofundar, poxa, tem diversos podcasts que a gente pode indicar aqui, o Dragões de Garagem, o SciCast, enfim, se você procurar, vai ter diversos podcasts que falam só sobre ciência de maneira geral, em todos os aspectos. Então fica aí a dica pra você, vamos nos informar, vamos deixar essa discussão um pouco mais interessante, mais rica, tá bom, gente? Não vamos tentar só gritar, não, é o meu que é o certo, o meu que é o certo, o meu que é o certo, não, você não vale porque você foi doutrinado. Galera, vamos estudar bastante, porque é só estudando que a gente consegue sair do fosso que a gente tá. De verdade, assim, é um apelo que eu faço, e eu tenho certeza que se você é ouvinte do Mundo Freak, se você gosta da gente e você tá aqui com a gente depois de tantos episódios, você, enfim, né, você partilha aí do nosso bom senso e tenta ter uma coerência, enfim. Muito obrigado, e gostaria até de encerrar uma mensagem positiva aí pra vocês, muitas notícias legais. 2019 vai ser um ano muito legal, é um ano de luta pra todo mundo, e a gente espera, contamos com vocês, porque vocês contam pra gente pra sair aí toda semana. Então é isso, muito obrigado por todo mundo que ficou até aqui, e beijos no popô, lembrando a todos que não olhe para trás. mundofreak.com.br